Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos, nosso 11º dia da campanha de 21 dias de jejum e oração pela evangelização da igreja, pelo crescimento da igreja, pelo crescimento individual. E eu espero que você continue de pé, esteja firme, acompanhando esse alvo que não é da igreja, é seu. Você precisa crescer também, você precisa desenvolver. E principalmente na área da evangelização, que é a área do crescimento da igreja. E hoje o tema nosso é a evangelização nas células e a evangelização na grande celebração. Quando a gente fala célula, nós estamos falando da igreja na casa. Quando a gente fala igreja, nós estamos falando nós, templos do Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala templo, nós estamos falando aquela construção física. Quando a gente fala evangelização nas grandes celebrações, nós estamos falando a evangelização nos templos, nas construções. Agora, o templo em si, por si só, ele não produz evangelização. Quem produz a evangelização nos templos são as pessoas que estão lá dentro, e essas são as chamadas a Igreja de Cristo. Simplificando, reduzindo, nós somos a igreja. A construção é o templo. Quando se fala de igreja, a igreja em célula, nós estamos falando da igreja em casa. Quando falamos de grandes celebrações, estamos falando a igreja, nós, no templo. Templo é uma coisa antiga, lá do Velho Testamento. Davi construiu o templo e esse templo foi derrubado. Salomão construiu o templo, esse templo foi derrubado depois. E outras vezes foram derrubados. Já depois de Cristo, o templo também foi derrubado. E no Império de Domiciano, após ele ser um dos últimos imperadores, ele se convertendo ao cristianismo, ele espalhou a igreja por todo o seu império. E aí a igreja passou a ser identificada pela construção. E aí a mentalidade de igreja, pessoa, templo do Espírito Santo, passa a ser construção física. Isso traz um prejuízo muito grande para a nossa cabeça, porque a gente começa a achar que quando se fala de igreja, a gente está falando de templo. E a gente esquece que nós somos o templo do Espírito Santo, conforme quando houve a descida do Espírito Santo, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Então, se a igreja anda na terra, ela anda porque o Espírito Santo está em nós. Se há cura na terra, é porque o Espírito Santo está agindo na pessoa daquele que está curando. Se há uma evangelização profícua, produtiva, se há conversão de almas, isso tudo é a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Essa pessoa passa a ser templo do Espírito Santo. Então as coisas acontecem porque a igreja está funcionando. E quem é essa igreja? Nós, movidos, impulsionados, direcionados, guiados pelo Espírito Santo. Nós somos a igreja e podemos nos reunir na grande concentração, nos grandes encontros que é o templo. Podemos nos reunir de casa em casa, na rua, no cemitério, escondido, quando havia perseguição da igreja, lá no início da época da igreja, da era da igreja. Então, nós não podemos confundir o que é igreja e o que é templo. Eu, você, nós somos igreja do Deus vivo. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, contra aqueles crentes cujo Espírito Santo está neles e eles fazendo a igreja acontecer. Esse não adianta, as portas do inferno não prevalecem.
prevalece contra o templo, que se jogar uma dinamite lá explode. Ou então que se a igreja murchar por falta da presença do Espírito Santo, o imóvel é vendido e é transformado em mercado, é transformado em local de balada, como tem acontecido, está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Nós precisamos ter em mente que a igreja hoje precisa da nossa atuação viva, precisa da nossa atuação relevante, para que possamos levar o Evangelho às pessoas que precisam disso. Nós somos chamados para isso. Quando Jesus veio à Terra, para que e nos alcançou, e o Espírito Santo entrou em nós, foi para que nós fôssemos a igreja do Deus vivo. Ou seja, a igreja do Deus vivo, mas nós, igrejas vivas do Deus vivo. Nós precisamos ter esse entendimento do que é a igreja. Tendo entendimento do que é a igreja e que nós fomos chamados para fazer isso, então você vai entender que você é peça fundamental, eu sou peça fundamental para a evangelização das pessoas. Você deve orar, eu devo orar, devemos pedir a Deus que nos torne igrejas relevantes, ou seja, aquela igreja atuante para que o Evangelho possa avançar. Nós não fomos chamados para ficarmos dentro dos templos, parados, sentados. Nós não fomos chamados para isso, porque por si só isso não faz acontecer a conversão, o crescimento da igreja, a conversão das almas e principalmente desviar aquelas pessoas que estão caminhando para o matadouro, para a destruição, fazê-las caminhar para o encontro com Cristo Jesus. Isso vai ser feito através da ação do Espírito Santo. Agora, como é que o Espírito Santo age? Ele não age como um espírito sozinho. Não, ele precisa de nós, ele nos usa para essa tarefa extremamente importante e extremamente especial. Deus abençoe seu coração. Você foi chamado para ser igreja relevante. Você foi chamado para, como igreja relevante, caminhar em unidade. Aí a igreja caminha. Você foi chamado para, como igreja relevante, caminhar em unidade e ir em busca da ovelha perdida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que o Espírito Santo possa impulsionar você a orar por esses 3 motivos, pedindo que o Espírito Santo crie em você esse desejo pela evangelização como templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ficar dormindo dentro de você ou então do lado de fora. Você foi chamado para ser templo do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Pai amado, nesse momento, mais uma vez, nós queremos apresentar esse projeto diante do Senhor, no qual toda a igreja está envolvida. Nos use para isso, que sejamos uma igreja relevante, que sejamos pessoas vivas, levando o Evangelho de um Deus vivo para um mundo que caminha para a morte, para a destruição. Que essa igreja caminhe na unidade em busca da ovelha perdida, porque foi para isso que o Senhor Jesus morreu por nós e para isso que o Espírito Santo nos capacitou, em nome de Jesus. Esteja atuante, continue firme, continue orando, não desista, não pare no meio do caminho. A evangelização é para mim, a evangelização é para você, a evangelização é para nós, para que possamos levar a mensagem para o não crente, para aquele que caminha achando que o Evangelho é apenas uma religião. Mas não, o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é a boa nova. E a boa nova foi a vinda de Jesus para falar ao homem, para converter o homem do seu caminho, que é um caminho que destina ao precipício, e que Jesus vem para falar que existe um novo caminho, uma nova alternativa de vida. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que o Espírito Santo veio também, para encher o seu coração de vida, para você falar com vida. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe para que você seja uma igreja viva, caminhando em busca da ovelha perdida. Quer seja como célula, casa em casa, quer seja no grande encontro, na grande celebração, na igreja. De uma forma ou de outra,
Você é a igreja. O templo é que não é igreja. Ele fechado ou aberto, ele é apenas uma construção. Ele fechado, ele é vazio. Ele aberto e com os crentes lá dentro, com a igreja lá dentro, nós somos a igreja viva do Deus vivo. Que Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida e continue firme. São 21 dias de jejum e oração para que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe sua casa, em nome de Jesus. Amém.